Vídeo 1, conhecimentos específicos. Processos. O processo surgiu como um instrumento de garantia do indivíduo ante a onipotência estatal, possibilitando o Estado jurisdição interpor-se entre o Estado administração e os administrados, tanto que é considerado crime o exercício arbitrário das próprias razões. O direito de ação a todos conferido provoca a jurisdição que atua através do processo. Conceito: é o conjunto de atos destinado à solução da lide e através da qual se vale o Estado para exercer sua jurisdição. O processo representa um meio efetivo para a realização da justiça. Procedimento: é a forma pela qual o processo se exterioriza e se desenvolve. Representa a soma dos atos do processo, ou como alguns autores expressam, é o modus operandi do processo. Tipos de procedimento. O CPC de 2015 aboliu a divisão de procedimentos, não existindo mais a distinção entre sumário e ordinário, ou seja, restaram apenas os procedimentos comuns, que está previsto no artigo 318 e seguintes, bem como os procedimentos especiais previstos no artigo 539 ao 718. No artigo 719 a 770, jurisdição voluntária. E ainda em legislação esparsa, posto isso, é importante lembrar que o procedimento comum é o mais aplicado por ser considerado o procedimento padrão e pode ser aplicado de formas subsidiárias aos procedimentos especiais e também ao processo de execução. Pressupostos processuais. São requisitos necessários à existência, desenvolvimento e validade do processo, sem as quais a relação processual não podem nascer. Representam condições de admissibilidade do provimento jurisdicional, podendo ser reconhecidos de ofício pelo juiz, ainda que não alegados pelas partes. Classificação dos pressupostos processuais. Há uma tendência da doutrina de ampliar demasiadamente os pressupostos processuais, dividindo-os em pressupostos objetivos e subjetivos. Os pressupostos objetivos são de duas ordens. Há uns intrínsecos à relação processual e dizem respeito à inexistência de fatos impeditivos, quais sejam a litispendência, o compromisso, a falta de tentativa prévia de conciliação, a falta de pagamento de despesas feitas pelo réu, férias forenses e coisa julgada. B. Outros intrínsecos à relação processual e dizem respeito à subordinação do procedimento às normas legais, quais sejam a petição inicial, citação e o instrumento de mandato. Os pressupostos subjetivos dizem respeito aos sujeitos principais da relação processual, juiz e parte. Referente ao juiz investido de jurisdição competente e que seja imparcial. B. Referente às partes, capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade de postular em juízo. Existe uma segunda classificação. 1. Pressupostos de existência. Petição inicial, jurisdição, citação do réu, capacidade postulatória. 2. Pressupostos de validade. Petição inicial apta, imparcialidade do juiz e a competência do juízo,
Capacidade processual e capacidade de ser parte. Após tecermos considerações sobre o que seja processo e procedimento, cabe analisarmos o que é ato processual, uma vez que seu conjunto constituirá o processo. Ato processual é a manifestação dos sujeitos do processo. São atos processuais os que têm importância jurídica na relação processual, isto é, aqueles atos que têm por efeito a constituição, a conservação, o desenvolvimento, a modificação ou cessação da relação processual. Distribuição. A distribuição existe para dividir o trabalho entre juízes da mesma competência, evitando a sobrecarga de um deles relativamente aos demais, obviamente. Ocorre a divisão de competência de juízo desde que haja mais de um juízo ou mais de um cartório. Predita distribuição é feita por sistema computadorizado ao juiz. Cabe, de ofício a requerimento do interessado, corrigir erro ou falta de distribuição, compensando-a em distribuição futura. Salienta-se que a distribuição poderá ser fiscalizada pela parte ou pelo seu procurador. Inciso 4. Da distribuição e do registro. Artigo 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. 285. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 1. Quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Inciso 2. Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 3. Quando houver ajuizamento das ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, ao juízo provento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiros, reconversão ou outra hipótese de aplicação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Parágrafo único. Dispensa-se a juntada da procuração. Inciso 1. No caso previsto no artigo 104, inciso 2, se a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Inciso 3, se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei. Artigo 288. O juiz, de ofício a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. 289. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Artigo 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa do seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Título 5. Do valor da causa. Artigo 291.
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: inciso 1º. Na ação de cobrança de dívida, a soma monitoriamente corrigida do principal, dos juros de mora de vencidos e de outras penalidades, se houver até a data da propositura da ação. Inciso 2º. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modalidade, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Inciso 3º. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Inciso 4º. Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Inciso 5º. Na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. Inciso 6º. Na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Inciso 7. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Inciso 8º. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Parágrafo 1º. Quando se pedirem prestações vencidas e vencendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Inciso 2º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, e se por tempo inferior será igual à soma das prestações. Parágrafo 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por abertamento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao provento econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Artigo 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Autuação. Autuação é o ato por meio do qual o escrivão transforma a petição inicial e os documentos que acompanham em autos. No passado, havia um livro para registro de todas as ações e, quando registradas, recebiam um número para identificação. Hoje, esse registro se faz em sistemas informatizados e no processo eletrônico. Este registro se faz automaticamente. No processo eletrônico, a atuação não existe, pois não se lida com documentos físicos que precisam ser costurados ou afixados em uma capa, que deverá conter informação prevista em lei, o juízo, a natureza do processo, o número do seu registro, os nomes das partes e a data de seu início. Essas informações constarão em aba do programa. A obrigação de atuar, portanto, é exclusiva dos processos físicos. Artigo 166 do CPC e 206 do novo CPC. Registro. Registro confere publicidade ao ato processual. Mesmo as ações que correm em segredo de justiça devem ser registradas. Protocolo. Os protocolos remetidos ao tribunal serão registrados no protocolo do dia
no dia de sua entrada, cabendo à secretaria verificar-lhes a numeração das folhas e ordená-los para distribuição. Os serviços do protocolo poderão, a critério do tribunal, ser descentralizados mediante delegação a ofício de justiça de primeiro grau. Capítulo 2 da petição inicial. Seção 1 dos requisitos da petição inicial. Artigo 319. A petição inicial indicará: inciso 1º, o juiz a que é dirigida. Inciso 2º, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência da união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3º, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4º, o pedido com as suas especificações. Inciso 5º, o valor da causa. Inciso 6º, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7º, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito de falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeito e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2 do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreende-se no principal dos juros legais a correção monetárias e as verbas de sucumbências, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestação sucessivas, essas serão consideradas excluídas no pedido, independentemente da declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. Inciso 1º. Nas ações universais, se o autor não puder individuar
os bens demandados. Inciso 2º. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do autor ou do fato. Inciso 3º. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender do ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se à reconvenção. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior.